This is Growthaholics. Olá, bem-vindos ao podcast Growthaholics. Eu sou Pedro Weigerten, sou o CEO da ACE e vou ser o host de vocês nesse episódio. Hoje a gente fala de um tema que o pessoal tem muita dúvida. OKRs, para os caras que falam inglês. É um método que varre o Vale do Silício. Aqui no Brasil tem um monte de gente falando e muito pouca informação prática a respeito. A gente trouxe especialistas de peso para falar sobre esse tema com vocês. This is Growthaholics. Olá, estamos aqui hoje com os meus colegas de bancada, Marcelo Furtado. Olá, pessoal. E Felipe Collins. Olá, ouvinte. O que vocês fazem? Conta de você, Marcelo. O que você faz da vida? Primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Esse podcast que eu ouço bastante, que gera tanto valor aí para a comunidade. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou cofundador de uma startup chamada Convênia. No Convênia, a gente faz praticamente tudo que o seu departamento pessoal precisa para funcionar de forma muito mais moderna e automatizada. Então, admissão de funcionário, gestão de benefícios, folha de pagamento, gestão de férias de colaborador, tudo sem papelada, sem burocracia, na nuvem, super seguro. Esse é o Convênio. Bom, o Marcelo ele não patrocinou esse episódio, mas a ACE é uma investidora da Convênia, um disclaimer aqui, então ele pode fazer propaganda à vontade durante esse episódio. Pode ser, inclusive, só de propaganda? Só de propaganda. Seria um ótimo episódio. Quais são os grandes benefícios? Isso, vamos funcionalidade a funcionalidade. Qual a sua preferida? E no final, o Marcelo vai dar um desconto. É isso aí. Vai dar um desconto. Ouça até o fim, se você não tem ainda onde você roda a folha, tá mal aí... Convênia vai resolver. No final, o Marcelo vai dar um desconto. E é um desconto que é algo que a gente nunca dá, mas a gente foi levemente forçado, então vai ser um... Vai ser. Aproveitem. Isso aí. E Felipe Collins, quem é você? Olá, depois desse pitch, eu acho que meu cargo principal é amigo de Marcelo Furtado, mas além disso, eu sou sócio da ACE responsável pela área de startups, desde a seleção de empreendedores até especialmente a experiência das startups. Então, desenvolvimento de negócios, mentores, parceiros, conteúdo, tudo que eu faça, os empreendedores terem uma performance superior. Muito bom, muito bom. Você tem uma performance superior hoje, Marcelo, por causa do Felipe? Olha, agora depois desse pitch eu vou tentar melhorar. Eu acho que eu não sei se eu estou no mesmo nível, a barra está subindo, mas boa. A gente tenta. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre OKRs. O tema é qualquer empresa pode usar OKRs. Esse é o nosso tema. E para a gente começar, eu estou com dois eruditos do tema aqui. Dois eruditos, conhecem desde a raiz do nascimento dos OKRs até a sua aplicação prática. Então vamos começar falando o que diabos são OKRs. Muito bem, OKR é a sigla para Objectives and Key Results, ou traduzindo para o bom português, que pronúncia, hein? Objetivos e resultados-chave, e é um método que você imputa métricas e metas de gestão dentro da sua empresa. O objetivo é geralmente algo mais aspiracional, mais qualitativo, você se tornar algo ou você cumprir com alguma missão. Depois o Marcelo vai poder dar alguns bons exemplos. E os KR são os resultados-chave, ou seja, o que me prova que eu cumpri com o meu objetivo. E aí esses objetivos podem ser desde a execução de um projeto, o lançamento de uma nova feature de produto, ou até bater X clientes ou ter uma satisfação maior do que Y dentro de um determinado período. A metodologia foi criada pelo Andy Grove, então CEO da Intel, e aparece pela primeira vez no ótimo livro High Output Management, ou Gestão de Alta Performance em português, e depois tem muito mais literatura sobre ele, como John Doerr com Measure What Matters, e eu não vou saber a tradução. É uma aula de idiomas. Não vou saber a tradução para português agora de cabeça, e alguns outros que citaremos por aqui. O Google usa bastante também. Ficou muito popularizado pelo Google, né? É verdade. É a metodologia do Google, quando você fala no mercado. É a metodologia do Google, mas basicamente, então, vou tentar resumir aqui, é você definir um objetivo, mas mais do que isso, como chegar nesse objetivo.
que são os Key Results. O que me diz que eu cheguei até lá? Como você usam muito o paralelo do Waze, né? Quero chegar na Avenida Pompeia ali, nesse endereço, o que me diz que eu cheguei até lá, qual que é o melhor caminho? Eu estou muito feliz de estar aqui nesse tema, porque eu talvez seja a pessoa que mais implantou OKRs no Brasil. Olha só. Com as mesmas pessoas, porque nunca funcionou, então eu continuo implantando. Todo ciclo eu reimplanto ele, porque eu não consigo fazer funcionar como a metodologia diz. Parece que eu me implantei em várias empresas, né? Mas isso é quase que uma brincadeira, mas é real. Então eu acho que, de fato, o OKR, ele, assim como outros frameworks, ele traz um pensamento excelente. Eu acho que tem vários prós nesse pensamento do OKR, na metodologia. Mas eu acho que também o empreendedor, as empresas que estão tentando implantar e não estão conseguindo implantar, assim como a teoria fala, também não tem que ficar tão ansiosos, porque eu acho que em todos os lugares você precisa de uma energia, um esforço grande para aplicar. Parece simples, por isso que ele é tentador, né? É uma metodologia sexy, se a gente puder falar, mas ela não é fácil de ser aplicada, e eu acho que a gente pode discorrer um pouco nesses itens aqui. Para nosso ouvinte que está agora na rua passeando com o cachorro e não entendeu direito o que é um OKR, me dê um exemplo real de um OKR, aí você que já rodou vários. Dá um exemplo assim, o que é um objetivo, o que é um Key Result prático de um negócio. Eu vou pegar o seu exemplo, vamos imaginar o seguinte: eu acabei de adotar um cachorro e meu objetivo é fazer um cachorro feliz. Ok. Esse seria um O do OKR, né? Do objetivo seria fazer um cachorro feliz. Porém, quando a gente fala fazer um cachorro feliz, é muito subjetivo. É mesmo. Eu posso fazer o cachorro feliz dando mais comida, eu posso fazer ele feliz indo passear, eu posso fazer ele feliz dando vacina. O que é fazer um cachorro feliz? Você traduz esse objetivo em resultados-chave, e aí são os KRs, né, os Key Results. E aí eu poderia... E esses Key Results, eles são mensuráveis, isso é importante no OKR. Quantas balançadas de rabo o cachorro dá por minuto? Esse, na verdade, seria o outcome. Seria um outcome, né? Esse é o ponto. Na verdade, seria... Se eu sair para passear 3 vezes por dia durante um mês, eu acho que ele vai ser feliz. Se eu der ração 7 vezes por dia, ou seja, muito mensurado... Vai ser gordo, não feliz. Talvez ele vai ser gordo, não feliz. Mas gordo e feliz, eventualmente. Mas esse seria um exemplo, pegando quem está passeando com o cachorro, talvez vai se vincular bastante. Nas empresas, o OKR ele serve para você tirar aquele objetivo único de, por exemplo, ter receita. Eu só tenho o objetivo de dobrar a minha receita. Certo, mas como que uma pessoa se vincula a esse objetivo? Pessoalmente, é muito difícil você se vincular, porque fica isso muito distante. Imagina que você é um analista de marketing... Muito financeiro, né? Não tem muito financeiro e... Fala muito de propósito, aquela coisa. E é distante da pessoa, né? É difícil você se vincular e entender o quanto você contribui para o que eu posso fazer amanhã para aumentar, dobrar o faturamento. Exatamente. Então, acho que seria um exemplo, por exemplo... Um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Mas um exemplo seria um analista de marketing... Bom, se eu tenho que contribuir para dobrar a receita, esse é um objetivo grande da empresa, qual o objetivo da minha área eu deveria cumprir? Então, o objetivo é gerar mais leads. O que é gerar mais leads? Aí são resultados chaves. 100 leads do canal de inbound por mês, por exemplo. Essa parte da metodologia é uma das que mais me encantam, que é quando você define o que é sucesso no objetivo. Porque isso nem sempre é claro. E é difícil para que as pessoas e para os líderes consigam transmitir o que é sucesso. Até porque sucesso pode ser móvel. Então, às vezes, no começo do ano você tem uma percepção de sucesso que muda ao longo do tempo. O OKR ele deixa tangível e a percepção de atingimento é muito maior. Com qual frequência, Felipe, eu defino OKRs? Como é que funciona? Eu defino um para o ano e vou fazendo versões trimestrais, mensais? Como é que eu faço? Antes de entrar na periodicidade, acho que dá para citar mais um exemplo também profissional. Aconteceu agora em novembro o RD Summit, evento de marketing digital e vendas, e teve 12 mil participantes nesse ano. Mas eu lembro de um dos executivos da Resultados Digitais que apresentou OKR na ACE certa vez, e ele falou que a missão deles naquela época, faz bastante tempo já, era fazer o melhor evento de marketing digital no país. Atenção para o melhor. Melhor é algo qualitativo, não não é o maior. Que você vai engajar todo mundo. Fala assim, legal, mas esse é o meu objetivo. O que me diz que eu tenho o melhor evento de marketing digital do país? E aí os resultados-chave eram o orçamento do evento ser menor do que X mil reais, porque aí acontece o evento, eu tenho dinheiro para acontecer um evento.
você ter uma receita superior a Y, então você consegue fazer com que o evento seja lucrativo, minimamente pague as contas. Você ter mais de 5 mil participantes, e aí com mais de 5 mil participantes na época ele tinha o maior. E o último era você ter um Net Promoter Score, um NPS, uma métrica de satisfação maior do que 68 de 100 possíveis. Que aí você diz que a pessoa que foi ao seu evento está de fato satisfeita e recomendando. Então você tem desde um indicador financeiro até o indicador de número de pessoas, até o indicador que é de qualidade. Ou seja, se essas premissas forem verdadeiras, eu posso considerar que eu tenho o melhor evento de marketing digital. Eles tiveram? Bom, considerando que agora eles... 12 mil pessoas. Considerando que agora eles têm 12 mil pessoas e meu LinkedIn tá uma enxurrada de pessoas. Nossa, obrigado, RD Summit, não sei o que lá, transformacional. Acho que tiveram. Isso aí. Mas esse é um componente importante do OKR, né? Porque se a gente pega como que a gente vincula seres humanos a propósito, que é intangível, com o OKR ele fica super tangível. E tem estudos que mostram, e o OKR é baseado nesses estudos, que se você tem uma meta, um propósito muito fácil, o ser humano não se motiva. E se ele é muito difícil, ele também não se motiva. Se você não mede o seu propósito, que é a teoria toda dos key results em cima do objetivo, você não sabe se isso está muito fácil, muito difícil, e você não consegue iterar para objetivos naquele sweet spot ali, naquele ponto chave onde o ser humano vai ficar o mais motivado e vai performar melhor. Então esse é um ponto, para mim, o principal da teoria toda do OKR, é tangibilizar esse propósito, como no exemplo aqui de ter o melhor evento. E voltando para minha pergunta, então, acho que qualquer um de vocês dois, qual a frequência que eu defino OKR? Eu acho que você deveria ter, pensando em organizações, um objetivo anual. A corporação, a empresa precisa ter um objetivo anual, mas um ano demora muito tempo para você acompanhar. Então ele deveria ser desdobrado em objetivos pelo menos trimestrais, se não com uma periodicidade até um pouco mais baixa, talvez até mensal. Mas a gente encontrou um bom mix, pelo menos lá na ACE, de fazer por trimestre, e cada trimestre precisa de alguma maneira colaborar para esse objetivo anual. Eu acho que isso também depende muito da fase que está a empresa e a área. Então, existem áreas ou empresas em fases mais iniciais, onde a recorrência desse propósito talvez mude com mais intensidade. E aí talvez essa periodicidade seja menor de trimestral, por exemplo. Verdade. Existem áreas que são mais estáveis. Então a gente vem aprendendo que a área de produto, por exemplo, não adianta você fazer um OKR mensal, porque ele tem uma estabilidade maior. A área já está mais... mas de novo, porque o Convênio já é uma empresa de 7 anos. Talvez uma empresa nascendo agora, a área de produto seja muito mais instável. Então eu acho que não é um tamanho que serve para todos. Eu acho que depende muito da maturidade que a área está e o quanto que ela está pronta para decidir esse propósito, e também qual a periodicidade da medição. Se essa medição ela é mensal, ela é trimestral, ela é semestral. Eu acho que a mágica está aí, viu, Marcelo? Mais do que a periodicidade de você ver se você bateu ou não bateu e de mudar um resultado-chave ou um objetivo, está na periodicidade de você medir. Tô chegando mais perto, tô mais longe. Tô indo bem, tô indo mal. Essa periodicidade, para mim, quanto antes, melhor, na verdade, porque aí você tem um termômetro do seu desempenho e você sabe se você precisa acelerar um pouco mais ou você pode priorizar algum outro item de execução, coisa do tipo. Uhum. E como é que a gente define um OKR? Pega a equipe inteira... meu objetivo, eu sou o líder visionário Marcelo Furtado. O objetivo é posicionar a empresa como líder. Vamos ver quais são os KRs. É assim que foi. Como é que na prática se dá esse desdobramento? Tem duas formas de você começar a criar OKRs, Objetivos e Resultado-Chave. Uma é top-down, então é você partir da liderança e todos os resultados-chave abaixo serem cascateados a partir desse objetivo dado pela liderança. Então tem um exemplo legal de um time de futebol americano que falava que queria ser a franquia mais popular dos Estados Unidos. E aí isso desdobrava nos objetivos de marketing, que era conseguir não sei quantos assinantes, conseguir não sei quantos novos torcedores, e no objetivo esportivo, que era ganhar o Super Bowl. E aí a hora que você ia cascateando várias rodadas abaixo, você tinha desde o
técnico ofensivo para correr 200 jardas. Então estava tudo diretamente relacionado à métrica de cima. Esse é o top-down que a gente chama. Top-down você vai ter... você meio que empurra a goela abaixo o objetivo, o resultado-chave. Então você, em tese, tem mais alinhamento entre eles. Você garante que eles estejam correndo para o mesmo lado. Entretanto, você corre um risco bem grande de marginalizar times ou equipes ou pessoas, e de você não necessariamente deixar aquela área ou aquele departamento correndo para o lado certo, porque você está setando com base numa métrica inicial e você na ponta lá não sabe se aquilo é verdade ou não. Tem um exemplo de OKR que deu errado, top-down, que é o do Ford. Tem vários. É por isso que eu tô aqui, eu acho. Que é o do Ford Pinto. Ford Pinto foi um carro na década de 70. Concorrente do Picasso, inclusive. Não, um pouco antes. Anterior ao Picasso. Mas o Ford Pinto foi um carro na década de 70. A Renata precisa de se recompor ali um instante. Mas ele... A Ford setou e anunciou aos 4 ventos, inclusive para os acionistas, que ia fazer um carro com menos de 2 mil pounds, que dá mais ou menos 900 quilos, e menos de 2 mil dólares. E aí tinha que sair o que fosse. E os engenheiros que estavam naquele time sabiam que ia dar errado, só que eles não podiam alardear que ia dar errado aquele negócio, pelas contas todas que eles fizeram, porque a organização já estava tão, abre aspas aqui, comprada, que tinha que fazer aquilo, que eles precisavam entregar qualquer coisa. Entregaram. Bateram, sei lá, um OKR de entrega? Sim. Foi um sucesso de vendas? Muito pelo contrário. Mas esse é o ponto. Voltando na pergunta assim, OKR é para todos? Isso. Né? Eu acho que é engraçado, o ponto que é positivo do OKR talvez seja para mim o ponto negativo. Quando a gente fala hoje de técnica de liderança, a gente está falando muito que o líder tem que entregar muito mais o why, muito mais o porquê das coisas, muito mais o propósito e muito menos o how. O why? O why, em Minas, é muito famosa essa teoria. O porquê das coisas. Então o líder ele não tem que passar para a equipe o como fazer, o how, né? Que é a teoria do Golden Circle. E o OKR, por muitas vezes, quando ele é construído pelo líder para a equipe, ele passa o how, ele passa como a equipe deve fazer. E aí esse é o mau uso do OKR. Quando a gente tenta fazer esse cascateamento que o Felipe acabou de comentar, até o nível do indivíduo, até o nível da pessoa física, a gente teve muita dificuldade com isso, porque as pessoas começaram a ter, então, esse é o meu manual de comportamento aqui. Então eu tenho que fazer isso acontecer, e na verdade, no momento de inovação, você deve deixar as pessoas livres para fazerem da forma que elas acharem melhor, adaptando ao momento que elas estão inseridas ali no contexto. Portanto, eu acho que assim, e esse exemplo trouxe um pouco disso, eu acho que o OKR, e pelo menos na minha experiência pessoal, ele funciona muito bem até o nível de departamento. E aí sim, fazendo um top-down, eu acho que a liderança da empresa tem que ter uma estratégia, ela tem que ter um objetivo global para a empresa. Os departamentos têm que ter os seus objetivos de departamento. Mas o OKR individual, eu acho que ele acaba deixando uma pista muito estreita para as pessoas correrem. Eu acho que existe a outra forma de construção, que é o bottom-up. Você, a partir do indivíduo, constrói indivíduo, time, até se reunir com o departamento ou com até a própria empresa. E bottom-up é uma das formas que mais usadas para você engajar times, engajar pessoas, por exemplo, porque você, indivíduo, colaborador, está setando sua própria meta. Você está ajudando a colocar a régua pela qual você está sendo medido, e como você torna a pessoa protagonista pelo que ela vai desenvolver. Eu acho que o bottom-up também é uma das formas às quais você constrói o OKR. Não é meio utópico o bottom-up? Não necessariamente, eu acho. Na prática. Assim, se você fizer só bottom-up, esquece. Porque aí você corre o risco de cada um de nós aqui fazer um OKR e eles estarem desconectados da estratégia da empresa como um todo. Eu acho que a melhor forma de você fazê-lo passa por um misto entre top-down até a parte estratégica, como o Marcelo comentou, mas você precisa ter indivíduos falando, eu vou bater estas metas, ou times falando, porque essas metas aqui se conectam com o panorama global da empresa. Eu acho que
Você me permite discordar de você? Permito Aqui no discordar. podcast a gente não discorda, desculpa, Marcelo, eu esqueci de... Infelizmente, bom, não é um ambiente de voltamos discordância. no próximo episódio, pessoal. Obrigado pela participação. Eu acho que tem uma equação energética nessa história. Opa. Que é o seguinte, você tem que botar tanta energia para conseguir fazer o OKR individual funcionar, que é revisar o OKR, alinhar com o de cima e trabalhar indivíduo a indivíduo, que ele quase que não vale a pena. Pelo menos na minha experiência. Você acha? Na minha experiência, assim, os OKRs individuais eles podem servir como uma ferramenta de autogestão ali de tarefas e trabalho, mas se a empresa, se os líderes começam a ter que revisar e ter que atualizar esses OKRs, é muita energia gasta num processo que sinceramente eu acho que não vale a pena. Então, mas e se for a própria pessoa que é responsável por eles? Por isso, eu acho que pode ser uma ferramenta de autogestão de trabalho ali. Então eu posso usar o Asana, um To-Do List ou um OKR. Mas isso não deveria estar vinculado, como a teoria diz. Então todos os OKRs individuais publicados numa rede para que todo mundo saiba quais são... Isso eu acho a parte... eu acho a parte difícil de aplicar. Então eu acho que empresas que têm um departamento de OKR, que vai cuidar disso, e vai ter os evangelizadores de OKR, etc., talvez consigam. Eu acho que startups que tenham 200, 300 pessoas, menos até, eu acho muito difícil, é muita energia que vai no processo. Você não acha que isso aí tem a ver com o perfil do time? Porque se a gente pega uns caras sêniores lá do Vale do Silício, assim, 100 pessoas lá, tudo ex-Facebook e tal, os caras têm um nível de maturidade, entendimento do negócio que permite que eles façam isso. Agora você pega uma startup, é o primeiro, segundo emprego da pessoa, tá lá, não tem vivência ainda para saber destilar de um objetivo e tal, e aí vai gerar um overhead de liderança em cima da definição disso. Não, peraí, vamos ajustar, é quase isso, é um pouquinho mais para cá, e aí eu acho que é esse overhead que tu está se referindo como... Eu acho que Permita-me discordar, Pedro Weingärtner. Eu tô interpretando aqui. São 3 horas, né? Só pra gente esse episódio. Eu acho que talvez em nível individual o Marcelo tenha algum ponto ali. Eu não sei se o OKR casa diretamente com ferramentas de produtividade e tal, mas você pode ter um objetivo individual. Mas pelo menos em nível de equipe por menor que seja, tem que ter um porquê que esse time existe pra mim. Assim, por que você existe? Por que você é uma engrenagem dentro dessa organização, independente do tamanho que ela tenha? Eu tô aqui fazendo. Tá bom, você tá fazendo, mas por que você tá fazendo? Para mim, isso se traduz em algum objetivo que você vai medir com resultados-chave. Se você está trabalhando mais, menos, fazendo destro, canhoto, etc., é outra coisa. Mas se você está cumprindo com seus objetivos e resultados-chave, está colaborando para a organização inteira evoluir, para mim faz sentido você ter métodos mais ou menos nesse sentido. Mas aí esses OKRs, você está falando de uma otimização para o coletivo. Otimização para o coletivo. E será que os OKRs no nível do departamento já não são suficientes para que cada um se vincule? Depende do tamanho, eu já vi avaliações, por exemplo, avaliações de desempenho, onde o OKR está no nível do departamento e a avaliação é, numa escala de 0 a 10, o quanto você contribuiu para os OKRs do departamento. Então, essa é outra coisa, né? De desvincular o OKR de avaliação de desempenho. Eu vou chegar aí. Mas só nesse último ponto, eu acho que essas teorias, você falou, será que no Vale do Silício funciona e etc. Eu tenho uma teoria, pra quem me conhece sabe, lá no interior a gente fala que a gente tem osso mais largo, né? Então eu sou um pouco mais forte. Pra mim, essas teorias de startup são igual a roupa da Zara. É maravilhoso, mas não serve nada, sabe? Não serve nada. O sapato é apertado, mas é tudo maravilhoso. Então, eu acho que no final, se a gente for entrar no provador lá do Vale do Silício, eu tenho dúvida se isso funciona do jeito que eles falam no Google. A gente tem casos publicados, por exemplo, de Spotify, que não faz e abandonou o OKR individual, porque falou, não funcionou aqui. Eu já falei com pessoas do Google que falaram que não usam, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Mas não conta pra ninguém, porque eles têm livro sobre. Isso, mas é bom, o livro é bom, porque faz a gente refletir, faz a gente iterar pra algo melhor. A gente não tô descredenciando as teorias, mas a gente tem que usar com cuidado pra também não ficar todo mundo deprimido. Não consegue, não consegue. Só eu não consigo, só eu vou na Zara e não serve. Não, você não é o único gordo no mundo, tem outros. Então, assim como você tem...
tem que tomar cuidado também para achar que todo mundo está fazendo e aí você fica forçando a aplicar uma metodologia só por aplicar. Eu acho que se a gente extrair a essência dela de propósito, resultado-chave, que é para mim excelente, e trazer esse propósito para a empresa inteira. A gente tem no convênio hoje áreas que funcionam com o OKR e outras que não funcionam, e a gente dá liberdade para isso acontecer, porque o líder tem que ter essa liberdade também. Deixa eu colocar um ponto aqui que talvez torne o OKR mais importante nesse contexto. No contexto que a gente hoje tem pega uma área de produto lá, tem 3 squads lá, que eles têm que remar para o mesmo lado. Aí tem um PO lá dentro do squad e tal. E, teoricamente todo mundo deveria remar para o mesmo lado, mas daí um começa a ir para um lado. E usar o OKR não ajuda nesse alinhamento macro entre vários caras que tem que remar dentro de um mesmo departamento ou de uma mesma área, por exemplo? Eu acho que sem dúvida. Mas aí para mim o OKR que ajuda muito é o OKR corporativo, que define os objetivos da empresa, né? O global, que define os objetivos da empresa. É o OKR da área de produto em si, que também vai definir ali, beleza, para eu cumprir com esse objetivo da empresa aqui, o resultado-chave é tantos milhões a mais de usuários, tantos mil mais empresas clientes, tanto mais de ticket médio, enfim, não sei quais são os resultados-chaves. Bom, um produto vai ter que entregar algumas coisas, certo? Aí, para mim, aí é a grande essência. Esses POs, as pessoas da área de produto, elas têm que estar olhando esse propósito e falando, bom, eu estou trabalhando para este propósito? Boa. Sim ou não? Aí sim. E agora, individualmente, eu tenho que ter OKRs eu tenho que ter X linhas de código. Acho que não. Eu acho que aí você escolher um indicador, mas esse ponto do produto foi um ótimo ponto que você tocou, porque faz todo sentido se é um time de produto, etc. Você não precisa ter QA individual. Não precisa ter X linhas de código, etc. Mas se eu estou pensando em algo mais descentralizado, talvez você desceria para baixo. Tem um ponto legal, Pedro, que você e o Marcelo comentaram, que é você se tornar vítima do método. Isso. Quando a gente ensina métodos ágeis também acontece a mesma coisa. Ah, mas eu não tenho Scrum Master puro, os meus sprints são diferentes. Cara, você tem um Agile Coach lá na Convênia, pega Marcelo? O que funciona e adapta. Um Agile Coach? Você tem um Agile, um Scrum Master. Eu não tenho. Na minha prioridade está ainda um coach espiritual antes do Agile. Mas aqui coach quântico. Um coach quântico. Eu tô precisando. Um coach quântico. Mas eu concordo 100%, sabe? O empreendedor, para mim, é aquele que constrói coisas. Não é aquele que fica dando Ctrl+C e Ctrl+V em teorias e metodologias. E se a gente não entende que a gente tem uma folha em branco para construir e usa isso para aumentar a nossa cabeça, o OKR é uma excelente metodologia. A gente deveria parar de ler post em blog e achar que sabe fazer tudo. Vocês conhecem o estudo Dunning-Kruger, né? Quando você começa a saber sobre um assunto, você tem autoconfiança. Então a pessoa lê um post sobre o que eu sou muito acima da média nas pessoas nesse ponto. Exatamente. Você se sente muito mais confiante. Exato. E aí você vai... Esse é um caso típico de Dunning-Kruger. Quando você acha que manja muito mais do que realmente manja. Exatamente. Quanto daí você vai entendendo mais sobre um assunto, você vai vendo que você, na verdade, não sabia nada. Então, ao invés das pessoas, por exemplo, lerem um livro... já diria Tim Maia. De OKR, elas leem um post e começam a implantar. E eu acho que o livro e as coisas mais densas, elas trazem muito mais essa ampliação de conhecimento, sabe? Abrir a sua cabeça e aí sim você vai construir algo muito melhor em cima daquilo. Concordo 100%. Deixa eu ir num ponto que é polêmico, eu não sei se é tão polêmico assim na prática, que é que tu falou, eu pensei pra gente falar aqui, sobre atrelar avaliação, atrelar remuneração variável a OKR. Todo mundo... Quando a gente lê os livros, os caras são terminantemente contra. Como é que você faz o alinhamento de incentivos e garante as coisas nesse modelo, se contar simplesmente que as pessoas tomem as melhores decisões e teria um modelo em paralelo ao OKR que te dê esse critério de avaliação? Como é que você vê na prática isso, Marcelo? Eu acho que entra exatamente no ponto que a gente estava falando do porquê da metodologia, né? Por que a metodologia fala para não vincular uma avaliação de performance ou pagar um bônus, uma comissão em cima de OKR? O OKR ele tem um único propósito de fazer as pessoas performarem no seu ponto máximo, no seu ponto ótimo de performance. Para isso acontecer, essa meta tem que ser não tão grande, nem tão pouca, ela tem que ser desafiadora. Inclusive o Google trabalha o conceito do moonshot, que tem que ser uma meta, se bater 70%... Esse é outro ponto muito polêmico. Muito polêmico, mas se bater 70%, o Google diz, tá bom.
O que acontece se você... Vamos ser bem específico aqui. Se você bater 70% do seu objetivo, pro Google tá bom. Eles chamam de sweet spot. E esse é um ponto que gera bastante polêmica. Inclusive o nosso ouvinte e sócio Arthur Garuti tem gastrite toda vez que escuta isso, porque ele fala que meta é meta e é 100%. Pois é, mas aí é que entra a história da teoria inteira. Se a gente tem esse propósito de otimizar um comportamento humano, na medida que a gente traz um outro componente, que é eu vou pagar bônus em cima, o que vai acontecer com o comportamento humano? Eu vou puxar para baixo a minha meta. É claro, eu começo a puxar para baixo a minha meta, eu começo a fazer metas mais atingíveis. Eu, como líder, falo, eu não vou puxar tanto aqui, porque se eu não der bônus para a galera, ela vai sair. Então, o incentivo, ele perversamente acaba com a teoria toda. E aí vira simplesmente um programa de metas. De KPIs. De KPIs, isso já existe, não precisa chamar de OKR. Então, eu acho que nesse caso tem uma razão para ser, e eu concordo. O problema sinceramente, a gente tem pouca maturidade para fazer isso. Né? Quando a gente vê um número ali, vê uma pessoa e fala, meu amigo, isso vai virar uma meta. Para mim, o segredo aí, e eu acho que a gente foi melhorando muito nisso, é na definição dos objetivos. O objetivo do OKR não pode ser um objetivo de dia a dia. O objetivo do OKR não pode ser vender mais. E aí o vendedor tem a meta de venda como um key result. Não é isso. O OKR está buscando uma empresa muito melhor. O OKR tem que ser uma coisa de propósito, não uma coisa... É mais estratégico do que tático aqui. Acho que eu estou fazendo tudo errado, então. Mas como é que eu remunero o cara? Quer dizer, eu vou ter que ter um modelo paralelo de accountability em cima, old school ali, para calcular a bonificação da galera em paralelo ao OKR. Exatamente. O processo... E para onde o cara vai olhar? O processo de avaliação de desempenho, ele não envolve diretamente... Se você tem um programa que remunera diretamente um KPI, uma métrica, um número específico, o caso mais simples é um vendedor, que se ele bater tanto de vendas ele tem uma comissão, se ele não bater ele não tem. Isso é um programa, para mim, de metas de remuneração variável, ele está fora. Você pagar, por exemplo, bônus sobre performance, para mim é um programa de avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho entra não só a parte técnica, né, o hard skill que está sendo ali aplicado, mas entra também o soft skill. Você quer ver uma diferença? Um programa de avaliação de desempenho, ele deve levar em consideração uma mudança de contexto ao longo do período. Imagine que a gente tinha uma área de marketing que precisava gerar não sei quantos leads, mas naquele momento o Google mudou o algoritmo e ele perdeu e... Tinham que mudar o plano. Talvez você deveria dar um bônus. Por quê? Porque o time se comportou muito bem, ele se adaptou, ele recuperou o ranqueamento, o time ele foi bem. Não bateu os números. Não bateu o número, mas o comportamento foi... Então, até o oposto, se você tem tudo vinculado ao OKR, você não consegue fazer. Porque você não inclui uma mudança de contexto, tem que mudar o OKR, você vai ajustar o seu key result, etc. Então eu acho que é muito importante, e de novo, se você está buscando uma metodologia para bonificar, para promover, o OKR eu acho que não é a metodologia ideal. Aí as pessoas acabam usando o OKR e aí fica tudo perdido. Você usa uma metodologia para uma outra finalidade. Tem essa questão de incentivos é um tema bem sensível, assim, tanto que 2 dos últimos 10 anos de Nobel da Economia foram em relação a incentivos. Tem um dos estudos desses prêmio Nobel que fala da teoria dos ratos da França, né? A França, no início do século XX, estava tendo peste, e quem transmite peste é rato. E aí o governo francês falou assim, bom, beleza, precisamos acabar com o rato, vamos dar dinheiro para quem trouxer aqui rato morto. E aí, com isso, eu vou acabar com a população de ratos, eu vou erradicar a peste. E aí, em vez de ter menos rato, começou a ter mais rato. Porque as pessoas começaram a criar para vender. Na verdade, você vende o rato morto para criar para vender. E aí a França falou assim, não. Então, então cancela esse bônus por rato, porque não está funcionando. E aí, o que aconteceu de novo? Teve mais rato. Porque quem estava criando rato soltou tudo, e aí os ratos ficaram livres. Ou seja, na ida e na volta, nessa de tentar incentivar uma performance diferente, você acabou descuidando e teve
efeito exatamente oposto. Quando você está pensando em incentivo, você tem que ser muito mais pensamento sistêmico do que linear, uma coisa gera um gatilho. Mas eu acho que assim, a gente está entrando num nível filosófico abstrato aqui, mas esse é o ponto que a gente pode iterar num comportamento humano de duas formas, talvez. Num incentivo tangível, que é dar dinheiro, remunerar, e aí você tem que ter ferramentas para isso. O que o OKR traz é o outro tipo de você tentar mudar o comportamento humano, que é de propósito, que é de você ter um objetivo coletivo que é atingível, que é muito difícil, que o time vai ter que unir forças para aquilo acontecer. É outro tipo de incentivo, não é o incentivo financeiro que ele causa. O incentivo financeiro é bom, mas ele causa outros tipos de efeitos no time, né? Como esse que a gente já talvez não consiga controlar, não consiga prever. Esse é a maravilha do OKR. Então, se você colocar um incentivo financeiro nessa história, você acaba justamente com o que era a tese inicial. O suco da coisa. Vai falar. Então, eu acho que é muito assim, se eu vou implantar um OKR, eu tenho que ter tudo isso na minha cabeça antes de implantar. Se eu estou otimizando para o coletivo ou estou otimizando para o indivíduo? Otimizar para o indivíduo eu quero dar bônus para alguém. Otimizar para o coletivo eu quero ter uma empresa diferente. Eu quero mudar o comportamento do time porque eu entendo que o time não tem propósito. O time não está conseguindo enxergar o propósito, o time não está conseguindo... Se o time tem isso, na boa, continua fazendo o que você está fazendo, né? Não precisa implantar. Agora, se você quer tudo isso, aí o OKR acho que é uma boa ferramenta. E agora pegando a implantação do OKR, né, para a gente entrar na pergunta. Vocês veem o OKR no nível do time acontecendo e não no nível da empresa? Por exemplo, imagina que eu sou da área X da empresa, eu crio o OKR dentro da minha área e a empresa não usa o BSC, whatever lá, para gerenciar resultado. Vocês veem isso sendo viável ou não? Com certeza. Sim. Com certeza. Eu acho que ele pode ser... É muito importante que aí a empresa ajude nessa criação do OKR. Eu não vejo ele criado sem falar para ninguém e tá escondido lá. Eu acho que a liderança da empresa ela tem que participar e tem que... faz sentido isso está alinhado globalmente, mesmo que não está registrado em lugar nenhum. É muito importante que esteja vinculado, mas eu acho que, sem dúvida, na verdade, eu acho que a melhor forma de implantar o OKR é começar com uma área comprometida. Porque aí você vai ter rodagem, você vai ter algumas pequenas vitórias ali, aprendizados para conseguir... lógico. Isso. É o ciclo rápido de feedback aplicado a um método novo de métricas. Agora, onde é que foram as tuas maiores dificuldades de implantar o modelo? Você já mencionou algumas coisas aí, mas onde é que pega? Eu acho que assim, logo no começo a gente tinha uma cabeça assim de fazer esse OKR global e começar a escalar para toda a empresa, inclusive no nível individual. O que acontece é quando chega no nível individual, é muito difícil fazer as pessoas engajarem no começo. E aí acaba aquele negócio que se um não faz, ninguém mais faz, e daí se ninguém fez, então perdeu o sentido. Então para que eu tenho da área se ninguém está fazendo? Então começa um negócio de ovo a galinha aqui, de eu tenho que fazer todo mundo, ou senão não vale para nada. Aí a gente abandonou essa história e começou a fazer só o OKR global. E falou, vamos tratar só o global. Da empresa. Da empresa. E falou, deixa, vamos ver o que acontece. Aí ninguém se vinculava, porque só ficava um OKR, era meio que... Tá longe demais. Tá longe demais. Alguém tá olhando para isso. Tá longe demais. Tem alguém olhando para isso, exato. A hora que começou a funcionar foi quando a gente deixou livre para as áreas, a gente contou da metodologia, falou o que era, a gente deu uma promovida na história, mas a gente deixou livre para que algumas áreas fizessem que achassem que eram bom para aquele momento, para aquela área. E aí começou a funcionar. Então uma área começou a fazer, depois a outra área viu que a área tinha e começou a fazer também, e isso foi muito mais natural, foi uma contaminação. Hoje, por exemplo, a gente não tem todas as áreas com OKR na empresa. A gente não tem nenhum indivíduo com OKR, que é outra coisa que a gente ainda não conseguiu chegar. Então, eu acho que a dificuldade é colocar muita energia nesse processo, sabe? Você tem que estar muito comprado, a área tem que estar muito comprada, e eu acho que por isso que naturalmente surge lá dentro da empresa, é melhor do que você tentar empurrar. E rituais? Que rituais eu preciso para... Existe, obviamente que vem no pacote aí, o que eu preciso fazer para entrar na cabeça e as pessoas comprarem, o que precisa fazer? Tem um ponto de comunicação muito forte, né? Independente se você está fazendo para a empresa inteira, para a área isolada, para o indivíduo, se você não comunica e comunica extensivamente, tipo, fica cansado de falar sobre, as pessoas não vão escutar e não vão mudar o comportamento para prestar atenção naquele novo indicador. Então, o primeiro ponto, comunicação a todo momento. E existem algumas
rotinas e rituais que podem ser interessantes. Apuração a cada mês ou a cada quarter. Pô, tal área tá com tantos por cento do seu OKR. Senta todo mundo junto, aí o Marcelo, líder lá, abre no telão, área tal, fala aí. Eu acho que a lição de casa já deve estar feita, então a área já tem a apuração do resultado e também um diagnóstico de como foi, mas a comunicação precisa ser global. Então o Marcelo, que é da área de marketing, ele precisa sim saber como o produto está indo. Porque essa parte de transparência entre uma área e outra, tá todo mundo remando para o mesmo lado, na minha leitura é fundamental para você não só fazer OKR persistir, perseverar, como você gera impacto positivo na organização como um todo. Você vê o que está indo melhor e como é que todas as peças estão remando para o mesmo lado. E esse ponto que o Felipe comentou rapidamente, para mim é um dos mais importantes, é um dos mais legais que acontece, que é você chegar com um OKR processado antes de publicar. Por quê? Porque é ali que você aprende. É ali que você falou que o result foi atingido. Pô, a gente tinha falado que queria 7 mil blá blás. Foi 15 mil. Por que a gente fez uma métrica um key result tão baixo, tão conservador? Ou o contrário, a gente não atingiu. O que será que aconteceu atemporal pra gente dobrar? Talvez esse key result não fizesse sentido na época, talvez a gente foi muito melhor. Isso é o mais importante porque é onde a área ganha conhecimento. O ato de processar antes de apresentar. Isso. De novo, se você tem um incentivo financeiro para a área em relação àquele key result, eu aposto que essas reuniões elas seriam simplesmente de defesa e não uma reunião de aprendizado. Esse é um conceito importante. Obrigado, Felipe. Esse é um conceito importante, mas é um conceito importante de você tem que aprender com o OKR, né? E se você tem qualquer outra coisa, você vai simplesmente lá e falar, não deu certo por causa disso, mas mesmo assim eu fiz meu trabalho e tal. Então, e aí sim, eu acho que a publicidade ela é importante também para a empresa inteira. É legal. A escolha de indicadores é importante também nesse sentido, porque o indicador que você escolher precisa ser controlável e acionável, no sentido de você precisa ser capaz de mexer com aquele indicador de alguma maneira, direta ou indireta. Ele precisa ser compreensível, todo mundo na mesma sala precisa saber que diabos que ele significa e diagnosticável. Então, a partir daquele indicador, você faz uma anamnese, você faz um laudo, você tira aí alguns motivos dele estar assim, e ele precisa ser comparável de alguma maneira. Janeiro contra fevereiro, online contra offline. Então, essa escolha de indicadores para você bater maçã com maçã, por exemplo, e para você ter alguma ação que influencia neles também é bem importante. Olha que loucura, nossa área de marketing, que é a mais madura em OKR, imaginem o seguinte, vocês ouvintes, há uma área que chega para o líder e fala assim, eles chegam para mim e falam, não, a gente quer uma métrica X, e eu falo, essa métrica é muito agressiva. É o contrário. Você puxa... Você fala assim, vocês têm certeza? Eu falo, temos certeza, porque o objetivo é muito bom, a gente quer cumprir, a gente vai conseguir. Então, essa é a maravilha, sabe? Você tem um time tão engajado que eles puxam métrica para cima da empresa inteira, além do que a liderança estava imaginando. Isso é legal. E quando você faz só top-down, talvez você perca um pouco esse ímpeto, né? E se eu sou uma empresa tradicional, eu sou uma empresa de óleo e gás e tal, e eu quero botar um OKR, você acha que é viável? Funciona só para quem é cool e descolado e tem espaço, open spaces e tudo mais, e mesa de pinball, ou qualquer um consegue implantar? Isso tudo são artefatos de cultura, que é outro tema que a gente pode colocar. O OKR foi feito para pessoas. Se você tiver um time com pessoas, ele vai funcionar. Esse é o ponto. Ou seja, eu acho que o ponto para empresa grande não deveria. Exato. Se você tem um time de robôs ou de alienígenas, né? Eu acho que o ponto para uma grande empresa é muito difícil que você consiga convencer a grande empresa inteira a ter o seu OKR global e aí começar a fazer, mas nada impede que você pegue o seu time e comece por ali. Se você leu o livro, comprou a teoria, entendeu do que se trata, pesquisou com empresas que já fazem, viu qual é o ganho e está convencido de que aquilo é o ideal para colocar o propósito para o seu time, acho que você pode começar num time de 2 pessoas. Você pode começar... o importante é começar a fazer. E aí... não esperar que isso venha de cima. Então a gente está, mais de uma vez a gente falou que é um sistema de gestão
muito mais de times do que da companhia, né? Ele funciona dos dois jeitos, mas ele pode começar... Porque se eu vou botar o BSC, por exemplo, tem que ser na companhia inteira, né? Tem dimensão financeira, processo. Então, o OKR eu consigo começar a usar numa área específica e, se for legal, você pode usar vai até contaminando, como, né? Exatamente. Até como indivíduo. Eu tenho OKR, as minhas famosas resoluções de final de ano deixaram de ser resoluções e viraram objetivo e resultado-chave em várias coisas. Meu Deus, que qual aula. Percentual você tá aí? E eu tô em 87%, tô indo bem. Fácil. Tô indo bem. Foi muito fácil. Foi um ano fácil. Foi um ano fácil. Vamos calibrar pra cima no ano que vem, Felipe. Pode deixar, chefe. Mas todo mês tem apuração de cada um deles. Escreva, anota o porquê e tal. Se você quiser começar num nível básico como esse, pode ser. Você conecta com o propósito. Se tem propósito, você consegue fazer a derivação. E também eu acho que o que é legal, às vezes, do OKR não é nem o resultado do OKR. Porque parece fácil a metodologia, mas eu vou fazer um desafio aqui para todo mundo que está ouvindo. Pare agora e faça o OKR da sua área. Agora. Dá uma pausa. Neste momento, pause e faça quais são os objetivos da sua área? E como que você mede esse objetivo? É difícil. É aquela história. Talvez o planejamento não sirva nem para o final ter uma planilha com planejamento. O ato de planejar seja o principal, sabe? E talvez o ato de fazer o OKR vai te colocar numa situação que talvez você não saiba qual é o seu propósito. Você pegar o OKR individual aqui, você sabe qual é o seu propósito? Talvez... Tá bem filosófico, né? Nós fomos por um caminho bem... Mas é isso. Acho que é o whisky. Talvez seja. Deve ser. Então eu acho que o ponto é justamente esse. O ato de fazer o OKR já vai ser muito rico para você extrair quais são os objetivos, se esse objetivo é curto, se esse objetivo é longo, se é muito difícil. Se você tem claro quais são os resultados-chave. Como eu sei se isso é verdade. Sei se eu chego nessa história. Então, só o ato de fazer eu acho que já vai ser rico. Talvez você não precisa nem implantar. Deixa eu fazer uma última questão técnica antes de partir para a amarração final. Quantos OKRs eu vou ter na minha área? Eu vou ter 1, eu vou ter 2, eu vou ter... Quantos OKRs eu preciso ter na minha área? Eu acho que você não pode ter muitos resultados-chave. O objetivo você provavelmente vai ter um só na sua área. Objetivo um só. E aí você vai ter ali 2, 3, até no máximo 5 resultados-chave que te mostram que aquele objetivo é verdadeiro. Se a área for maior, a gente tem lá... Tem áreas, por exemplo, marketing, que tem objetivos para cada vertente ali. Então, para pago, para inbound, a gente tem objetivos por micro-áreas ali. Eu acho que dá mas são objetivos? São objetivos. Tá mas bom. eu acho que devem ser poucos. Tipo, uma área, que daí vamos tratar essa como uma área, né? Essa micro-área como uma área. Eu acho que tem que ser poucos e, de fato, 3 ou 4 key results no máximo. Senão você se perde. Você tem aquele dashboard cheio de informação, você tem 500 números e você não consegue tomar uma ação ou medir de verdade o que está fazendo sentido. Lembrando que o objetivo é dar propósito e quantificar o propósito. Isso. Você pode simplificar isso e tomar cuidado para o objetivo não ser algo rotineiro, cotidiano. Banal, O objetivo é banal, né? Alguma coisa que eu tenho que fazer todo dia, é aprovar as contas no banco. Não, desculpa, isso não é não é um baita objetivo. Não é nenhum key result. A menos que você esteja bem difícil. Aprovar os contratos. Exato. Legal. Vamos tentar responder a pergunta aqui inicial. OKR é para todos? Todos podem usar OKRs? Todos deveriam usar OKRs? Todos podem usar OKRs, não sei se todos devem usar OKRs, são coisas diferentes. Você pode colocar OKR para você como indivíduo, você pode colocar OKR para sua área, para você como empresa? Pode. Se vai ser a melhor saída para você ter mais produtividade, render mais e etc., aí é uma outra história. Eu acho que você poderia testar. Tem que embasar ali o que você conhece sobre, mas você precisa testar. Acho que sim e não. Porque sempre que você responde sim e não, parece mais inteligente. Não importa o que você vai falar depois. Mas o ponto aqui é... Ele sim pode ser para todo mundo e, como eu falei, se tem pessoas envolvidas, ele cabe a teoria. Porém, eu acho que vou voltar naquele conceito aqui da equação energética. Você gasta muita energia para aplicar, talvez não seja a melhor metodologia para o seu time. Então, meça também o quanto que está te demandando de tempo e energia e não perca o foco na ação. Não seja vítima do método. Seja vítima do método. Olha só, tá filosófico isso aqui hoje, hein, gente? Excelente.
Legal. Comentários finais aí, dicas pro pessoal que quer implantar o OKR, o que o pessoal pode fazer, como começar. Deem algumas dicas rápidas aí só pra gente fazer o nosso fechamento. Busque conhecimento, livros recomendados: High Output Management, Measure What Matters, How Google Works, e tem um site chamado Rework with Google, que também tem bastante coisa metodológica sobre OKR. Boa. Fale com o Felipe, né? Porque ele sabe tudo, ele deu todas as dicas, todos os livros, então você fale com o Felipe, que ele consegue te guiar neste caminho. Felipe@goace.vc. Exatamente. Todo podcast o Pedro dá o meu e-mail. Se você quer saber mais sobre OKR, mande e-mail pro Felipe. E a última dica, não ache que todo mundo esteja fazendo o negócio perfeito. É isso aí. Opa, é verdade. A casa de máquinas, a cozinha é bem diferente Exatamente. da realidade. Cada capa da Exame com cara de braço cruzado tem sofrimento por trás que você não vê. Exatamente. Cada post de lirismo de LinkedIn tem por trás muita coisa que você não Metas não batidas. E acorde às 5 da manhã e faça o seu OKR. viu. Isso. Junto com Bulletproof Coffee. Legal. Bom, só para terminar aqui, Marcelo, você dá o seu pitch final aqui, a sua oferta, convênia para quem está ouvindo e quer colocar, tem no seu QR, colocar uma gestão mais profissionalizada de RH. Bom, se você não aguenta mais a burocracia do departamento pessoal e quer modernizar a área, quer uma experiência para o funcionário na nuvem, que ele consiga baixar os olerites, pedir suas férias e não ter nenhum problema trabalhista, contrate o convênio, e para isso a gente vai dar um mega cupom agora. Uau! Um mega cupom agora. Que vai dar um desconto de R$1.000 na implantação. Ô, louco! R$1.000 na implantação. E para provar que ele vale para todo mundo, o cupom vai ser Zara. Então, se você usar o cupom Zara no convênio, ele vai dar um desconto de R$1.000. Aí, galera, cupom Zara no convênio, vai estar nos show notes aqui, quem quiser. Pode ir lá, vale a pena. A Ace usa também, não é porque a gente é sócio aqui da Convênio, a gente também usa, é um super produto. Inclusive, Pedro pediu minhas férias, depois A gente vai tirar essa funcionalidade da Ace. É isso que eu pedi, é isso que eu... Obrigado, Marcelo, te agradeço aí pela ajuda. E eu queria agradecer aos ouvintes, obrigado primeiro os nossos debatedores, Marcelo Furtado, Felipe Collins. Muito obrigado, valeu. Muito obrigado, é sempre um prazer participar deste podcast. Legal, isso é um podcast denso em conhecimento, conteúdos e debates. Espero que você tenha se inspirado a fazer alguma coisa diferente aí na sua empresa, no seu negócio, na sua startup. E se você gostou do podcast Growthaholics, não deixe de comentar nas mídias sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. A gente adora ouvir notícias suas. Compartilhe o nosso podcast com seus amigos, com seus funcionários, com a sua equipe. Tem muita gente que está compartilhando dentro das suas equipes e estou recebendo feedbacks muito legais. E também não deixe de seguir o Growthaholics, o nosso newsletter que chega toda quinta-feira. Você é assinante, Marcelo? Sou assinante assíduo. Assinante premium. Não deixe de assinar o Growthaholics, ele vem toda quinta cheio de notícias, cheio de novidades. A gente faz com bastante carinho. Até a próxima, obrigado pela sua participação e não deixe de crescer sempre. Valeu! This is Growthaholics.